Jardim da Infância, ele tem um currículo específico que é preparado para ser desenvolvido durante todo o ano com atividades que contemplam tudo aquilo que a criança realmente precisa trabalhar e desenvolver. Por exemplo, nós trabalhamos com as crianças a aquarela, a modelagem, os trabalhos manuais, a culinária, onde a gente faz o pão com as crianças, a musicalização. Nós podemos fazer com as crianças a jardinagem, nós podemos fazer com as crianças o brincar fora, o brincar dentro. O desenho livre também é uma atividade muito importante dentro do currículo, pois a criança pode mostrar como ela está por dentro quando ela consegue se expressar através dos seus traços sem serem dirigidos. Por isso se chama desenho livre. Enfim, uma série de atividades bem específicas dentro desse currículo que vão fazer com que a criança trabalhe os aspectos do fazer através das atividades dentro de uma rotina diária, os aspectos do sentir e os aspectos do pensar. O acolhimento, ele acontece desde quando a criança chega aqui no Alecrim. Quando ela chega, ela já é recebida com muito bom humor, com muito entusiasmo, uma recepção muito calorosa. Mas quando ela entra aqui pelo portão e chega aqui dentro do ambiente da escola, ela também é recebida com muito carinho, mas com mais tranquilidade, com mais calma. As jardineiras estão sempre esperando as crianças com uma fala mais pausada. Nós buscamos sempre nos abaixar, ficar na altura da criança para que ela possa olhar nos nossos olhos, nós possamos olhar nos olhos delas e nós escutamos o que ela tem a dizer. Ela pode trazer muita coisa, né? Do trajeto de casa até o trajeto da escola pode acontecer muita coisa e nesse universo da criança ela quer sempre trazer para a gente. E através desse acolhimento inicial, dessa escuta que é muito presente, a gente vai construindo aos pouquinhos as nossas relações. Tem sempre esse caráter, sempre afetivo e sempre acolhedor. Ao longo dos dias, esse carinho ele continua sempre muito presente, seja de forma física ou verbal, né? O colo, o aconchego é muito importante para que a criança sinta também acolhida. Os cuidados diários são sempre demonstrações de afeto também. Todos esses cuidados diários, como por exemplo, servir a mesa, cuidar do ambiente, cuidar dos brinquedos, dos materiais, são também elementos que constroem na criança essa esfera, esse aspecto de afeto, de carinho e de acolhimento. E com tudo isso, a criança vai aprendendo ao longo do tempo, através da imitação, a também reproduzir esse comportamento afetivo e carinhoso. É muito bonito a gente observar que as crianças principalmente as crianças mais velhas, vão também acolhendo as crianças mais novas e vão ajudando a se ambientar aqui no Alecrim, muitas vêm do Alecrimzinho e é muito legal também observar esse papel. E as crianças, elas absorvem muito inconscientemente o que está ao seu redor, seja o ambiente físico, que é sempre preparado também para acolhê-la, mas também as pessoas que estão ao seu redor. E todo esse carinho e esse afeto, essa atmosfera, né, de carinho que a gente cria aqui, que sempre lembra a casa da criança, é também uma forma da criança se fortalecer, né, diante dessas diferenças, que ela entenda que o mundo é bom, né, que ela pode confiar nesse ambiente em que ela está. Segundo Steiner, as imagens são a linguagem da nossa alma. Então, nós abordamos as imagens com as crianças no jardim a partir de histórias, de músicas, de rodas rítmicas, sempre apresentando belas e boas imagens para que essas crianças possam se desenvolver. Na antroposofia, as imagens são compreendidas como qualidades de nossas almas, no que se refere aos contos de fadas. Então, o príncipe, a princesa, a madrasta são qualidades que contemplam a alma humana.
Utilizando as imagens dos contos de fadas com as crianças, elas conseguem então se desenvolver a partir desses arquétipos que essas histórias nos trazem. Quando nós selecionamos os contos de fadas, precisamos ter em mente se eles mantêm a sua essência imagética originalmente concebida ou não. As histórias dos irmãos Grimm trazem na sua constituição os arquétipos que se relacionam com a alma humana. Então, utilizando esses contos com as crianças, nós conseguimos adentrar essa alma e falar com essa criança de forma mais natural, numa linguagem que ela compreende mais facilmente. A importância de se apresentar esses arquétipos às crianças de primeiro setênio repousa no fato de que a criança consegue produzir uma identificação com aqueles personagens das histórias. Então, em determinados momentos, ela se identifica com um príncipe que é corajoso, pega o cavalo e vai à luta, vai salvar a princesa. Em outros momentos, essa criança pode se identificar com a bruxa, que é má, mas que no final da história ela acaba passando por alguma provação, alguma redenção. Assim, as crianças vivenciam esses arquétipos muitas vezes no seu brincar, né? Através da fantasia. E isso vai auxiliar a criança, no decorrer da sua biografia, a lidar com as situações que muitas vezes nós temos que enfrentar, que são inesperadas, e isso de uma forma mais orgânica, mais harmônica, porque ela já vai ter vivenciado anteriormente esses grandes arquétipos, o bem e o mal, né? O forte e o fraco, o alto e o baixo, e assim ela consegue desenvolver uma flexibilidade maior para lidar com as situações cotidianas. No jardim, então, quando nós contamos os contos de fadas, é importante a criação de um ambiente que auxilie a criança a uma interiorização maior, para que ela consiga se concentrar, escutar e, de fato, receber essas imagens, esses alimentos anímicos que estão sendo passados. Então, geralmente nós deixamos a sala fechada, acendemos uma vela e é feita essa contação de histórias. Nunca a história é lida para a criança, para que justamente a gente consiga não só preservar, como estimular a sua criatividade, a sua fantasia. Esse trabalho com as imagens se reflete também na celebração dos aniversários. Todas as crianças têm os seus aniversários celebrados no jardim de infância e esse se constitui um momento muito importante da biografia da criança. O aniversário ele começa a ser preparado antes, mesmo do dia da comemoração. A família prepara uma biografia da criança, a professora lê e consegue interiorizar para contar no dia da celebração de forma bela a história do aniversariante. No dia, então, em que é comemorado esse aniversário, a criança recebe uma linda capa dourada, ela recebe a sua coroa e um saquinho com pedrinhas que remetem à quantidade de anos que ela completou. E ela é o centro das atenções naquele dia. E isso é muito, muito especial porque nós estamos, assim, ressaltando essa individualidade. Nós trabalhamos em épocas dentro do Jardim Waldorf. Nós costumamos trabalhar o ciclo das estações da natureza e também as festas cristãs. As principais épocas são Páscoa, São João, São Micael e Advento. A importância dessas mesas de época dentro da sala é que ela se torna uma referência rítmica para a criança. Isso para ela traz segurança,
porque nós trabalhamos nessa mesa o ritmo. Essas mesas de épocas, elas ficam montadas na sala durante 3 ou 4 semanas. Então a criança sabe que a cada mudança de época, algo novo vai acontecer. Então elas se norteiam muito através dessas mesas. Elas costumam trazer presentinhos, às vezes trazem uma florzinha, uma pedrinha para compor essa mesa. Mas essa mesa nunca ela é usada como uma fonte do brincar. Essa mesa sempre é como se fosse uma reverência. Elas olham aquilo com muita veneração. Assim que nós montamos essas épocas, ela é permeada de atividades particulares dentro de cada época. Então, por exemplo, nós montamos atividades particulares para a época da Páscoa, histórias, músicas, ou pintar os ovos. Todas as atividades são particulares para cada época. Então, por exemplo, Micael, nós trabalhamos muito o fator da coragem, né? Então nós incentivamos muito as crianças aos desafios, nós propomos desafios novos a eles. As montagens das mesas de época sempre são através da natureza. O nosso pano de fundo é a natureza. Então nós olhamos sempre como a natureza está atuando lá fora. O sol, como que ele está quente, né? Como que o céu está um azul clarinho, tá mais escurinho. As plantas, como que as árvores estão sem folhas na copa, né? Tem muitas folhas no chão, já temos borboletas, passarinhos. Então nós observamos tudo isso para trazer para a mesa de época o que é mais concreto e verdadeiro para essas crianças. Então quando elas olham essas mesas de época, é algo concreto, porque dentro do jardim essas épocas são montadas com as 3 qualidades: da bondade, da beleza e da verdade. Então nós trazemos tudo o que é concreto para eles. Nós temos o céu, a figura humana e a terra dentro dessas mesas de época. E assim nós vamos colocando elementos particulares de cada uma delas. Mãos que atuam e fazem o bem. Mãos que trabalham e não se detêm. Mãos amorosas que os fracos amparam. Mãos que rezam e sempre rezaram. Mãos que se elevam num gesto profundo. É dessas mãos que precisa o mundo. Bom, os trabalhos manuais para criança da educação infantil, eles contemplam diversas atividades que proporcionam para essas crianças um fazer com as próprias mãos. E essas atividades são amplas, né? Desde um enfeite de pombinha, por exemplo, para a época de Pentecostes, as bandeirinhas para São João e mesmo as tão famosas lanternas, né, que são tão coloridas e iluminadas e que agradam tanto os nossos corações. Mas nós temos também atividades que são mais específicas, como por exemplo o tricô de dedos, alinhavo simples em diversos materiais e os pompons. Essas são atividades dentro desse ritmo pulsante de expansão e de contração, né, que é essa respiração tão importante para essas crianças. É um convite para um momento de maior concentração. Então é um momento em que ela vai se sentar, ela vai se acalmar, vai prestar atenção naquilo que ela está fazendo. Isso está promovendo automaticamente um domínio corporal, uma demanda de concentração que é importante para ela, prestar atenção nos próprios gestos, nos próprios movimentos. E o mais importante de tudo é que os trabalhos manuais, eles trabalham diretamente na vontade do ser humano. Esse querer fazer, querer transformar o mundo, que mais para frente vai fazer com que essa criança seja um ser atuante, que ela concretize as suas ações no mundo. Isso é o mais importante dos trabalhos manuais. Além, é claro, de ser muito prazeroso
para as crianças perceberem o que elas podem transformar. Então uma lã, de repente, ela está enrolando e vira um pompom. E este pompom se transforma em um bichinho que será seu companheiro, por exemplo, nos momentos que ela estiver brincando sozinha. Ou o tricô de dedos, que também de um fio de lã se transforma em uma outra coisa, como por exemplo uma bolsinha onde ela poderá guardar todos os seus pertences. Isso é muito importante, porque ela começa a perceber que as suas ações podem transformar o mundo. Todo dia o padeiro faz o pão, faz o pão, faz o pão, 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 pão. Todo dia o padeiro mexe o pão, mexe o pão, mexe, 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 mexe o pão, 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 pão. E o pão não é só fazer o pão e comer, não. No pão nós desenvolvemos nas crianças os sentidos da vida. Desenvolvem o tato, o paladar, o olfato e o movimento, porque as crianças, elas são muito movimento. E o pão, ele é sagrado. Na escola Waldorf, é feito uma vez por semana e faz parte do currículo. Eles preparam pão, eles ajudam, ali eles saboreiam, né? E a escola fica com um cheiro muito gostoso nesse dia. É aquela bondade, né, de repartir o pão. A massinha de modelar daqui do Jardim Waldorf, né, ela é diferente das outras convencionais pelas cores, pela consistência e também ela é feita de cera de abelha, então tem aquele agradável cheirinho de mel, né? A criança, quando ela pega a massinha, tem uma consistência mesmo de pedra, né? Então, o que a gente observa, o que a gente trabalha com essas crianças, conta uma historinha, algum ritmo, para ela despertar essa vontade de querer transformar uma coisa que está com uma consistência de pedrinha, né? E ela vai aquecendo com o calor das mãos, e nisso ela consegue transformar em várias coisas. Nós temos aqui formas de bichinho, formas de alimento, então a gente consegue observar o que está na imaginação dessas crianças. Através desse movimento, dessa brincadeira com a massinha de modelar, a gente pode observar tudo isso. A importância da modelagem aqui no jardim, ela entra no currículo como um trabalho manual. Então, por exemplo, num dia que está mais frio, né, a gente pode observar que ela vai demorar um pouquinho mais de tempo para ter uma consistência mais maleável, né, para trabalhar. Então isso a gente observa à vontade, ela vai ter que pegar com a mãozinha, ficar um bom tempo ali amassando com as pontinhas dos dedos, né? Então isso mais para frente pode entrar na questão de quando ela vai escrever, né, na criança quando a partir do 2º setênio, quando ela vai começar a aprender as letras, a escrever, ela precisa ter esse trabalho manual desenvolvido. E a massinha ajuda muito nisso. A aquarela no Jardim Waldorf é um momento muito rico. É uma atividade de contração e nós iniciamos com a professora contando uma história, enquanto as crianças vão deslizando o pincel sobre o papel molhado. E é incrível que aqui tudo se transforma. O pincel vira príncipe, as tintas se transformam na casa das fadinhas, a água no riacho, e belas aquarelas surgem nesse contexto. Começamos com as cores primárias, e quando elas se misturam, sempre uma criança pergunta: olha, apareceu o verde. E nesse momento, o importante para nós são as misturas das cores e não as formas. Usamos geralmente o papel canson,
e ele é molhado, porque assim a tinta pode transcorrer na folha toda. Sempre lembramos as crianças de não misturar as tintas, do príncipe lavar sempre os pezinhos antes de entrar na casa de outra fadinha, ir até o riacho, secar, e sempre que sair da casa de uma fadinha, se despedir, ir embora, para depois ele voltar e não sujar a casa da próxima fadinha. Sempre quando ela vai visitar a casa da fadinha vermelha, ela se despede com 2 beijinhos antes do príncipe passear pela floresta. Então ele lava os seus pezinhos no riacho, seca, para aí sim entrar na casa da próxima fadinha. A aquarela no jardim é feita semanalmente, então as crianças têm esse ritmo. E elas têm toda uma preparação, elas se preocupam com os materiais que elas vão usar, com o cuidado que elas têm que ter com a folha, a postura, como elas vão fazer essa aquarela. Então, de uma forma muito lúdica e espontânea, eles despertam a curiosidade, eles fazem descobertas e eles desenvolvem grandes potenciais. E aí surgem belos trabalhos. Essas atividades que constituem uma rotina diária na vida da criança, quanto menor a criança, mais curtinhas elas são, porque a criança, como nós já dissemos, ela é movimento, então ela não consegue ficar numa atividade de concentração por muito tempo. À medida que a criança vai ficando mais velha, ela já tem uma condição de ficar mais tempo numa atividade. Uma criança pequena, como está muito dentro desse aspecto do movimento, ela faz o seu desenho rapidamente e logo se levanta para ir brincar. Uma criança mais velha, por exemplo, uma criança que já está sendo preparada para ir para o 1º ano, ela se debruça muito mais sobre a folha, ela preenche com mais precisão os traços, ocupa mais a folha com cores e até já coloca mais expressividade naquele desenho. Então, o tempo das atividades vai se transformando à medida que vai ficando mais velha. O brincar para a criança, aqui no Alecrim Dourado, nas nossas vivências, a criança ela se sente muito livre, é algo muito espontâneo, ela cria novos desafios com isso. E o brincar fora, por exemplo, as crianças se soltam, elas brincam mesmo, elas são livres, elas amam o escorregador, a areia, elas gostam muito de pegar amoras. É algo assim muito incrível, muito especial de ter essa experiência com as crianças todos os dias. O brincar dentro é bem livre, nada é direcionado, então as crianças fazem de acordo com que vai fluindo mesmo as brincadeiras entre elas, né? Então elas chegam e vão para a casinha, por exemplo, né, que é montado ali a cozinha. A gente traz bastante a extensão de casa. Então as crianças chegam, elas têm esse contato com a cozinha, com o avental da mãe e elas reproduzem exatamente o que elas vivenciam em casa. A criança, quando ela brinca, ela cria novas experiências, novas vivências. Então nada é muito brincar por brincar, tem um significado, tem uma experiência que ao final do dia ela adquire. E ela chega para a mãe e para o pai e ela conversa, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, mas com um simples brincar, com um brincar na areia, um brincar na casinha. A criança ela tem essa vivência e é tão importante porque ela é criança mesmo, ela tem ela vive mesmo a infância em si, né? O conceito de infância, de ser criança, de brincar, de ser livre. Então o desenho, antes de mais nada, ele é uma pictografia, né? Então é um desenho onde a criança, de fato, ela sem necessidade alguma de nos provar algo, ela coloca aquilo que está realmente dentro do seu interior. Então a criança vai fazendo esse desenho, por isso que ele se chama desenho livre, porque é um desenho onde a criança ela se doa por inteiro. Então dentro de um jardim, o que a gente observa, né? Então no jardim a gente tem crianças de 4 até 6 anos, completando 7 anos, e através do desenho
a gente consegue perceber o nível de amadurecimento daquelas crianças conforme elas vão fazendo aniversário. Porque à medida que essa criança vai fazendo aniversário, ela também cresce e isso fica muito evidente no desenho livre. Então, no desenho livre, dificilmente dentro de um jardim, a gente dá um desenho para a criança já com traços, né, com retas, um desenho já pronto. E as pessoas perguntam, por que não há esse desenho pronto? Porque quando eu dou algo pronto para essa criança, eu tiro todo o poder de imaginação. Então essa criança deixa de imaginar e ela começa a fazer exclusivamente aquilo que eu escolhi, o outro adulto escolhe, né? Então o desenho ele tem que ter essa liberdade de expressão. E a gente também, como professora, a gente acaba avaliando o desenho dessa criança. Às vezes a criança não está bem e ela faz um desenho e que traz muitos significados para a gente consegue conversar com a família, observar aquele desenho, a cor, né? Então, nós usamos os tons, né? Amarelo, vermelho, verde, sempre os tons mais claros. A gente não usa preto, né? Até porque não temos giz preto no jardim, nem marrom. Mas a gente vê a força que essa criança coloca na pintura, os traços, né? Como ela se coloca dentro do desenho. Então a gente começa com uma folha maior, dá uma folha grande para a criança, porque ela é pequena, então ela precisa de muito espaço para fazer desenho. E depois a gente diminui, vem para uma folha pequena. Então você observa, quando eu entrego a folha para a criança, ela tem que desenhar ela, aonde ela se posiciona dentro dessa folha, né? Então o desenho, ele traz para a criança muito esse repertório da imaginação. Então eu sonhei com alguma coisa e ela vai lá pro desenho, pro papel. Eu vi alguma coisa, eu vou desenhar a vovó. E às vezes assim, são traços, né, que a gente conhece muito por garatuja. E as pessoas falam, mas não desenhou nada. Pra gente pode ser apenas riscos, né, traços. Mas para aquela criança, ela coloca tudo que tem dentro da sua alma. No jardim, a gente preserva mesmo essa imaginação, né? E à medida que as crianças vão crescendo, elas vão se desenvolvendo, esse repertório artístico do desenho, ele também vai se ampliando. Então o sol não é aquele sol que a gente conhece, né? Que é o círculo e faz os tracinhos que as crianças costumam. A criança já começa a perceber que o sol, ela pode pegar só o giz de cera e fazer um tracinho do sol. A nuvem não é aquela nuvem, né, bonitinha que nós estamos acostumados a fazer. Ela pode pegar o giz de cera e só passar o azul que dá a nuvem. Então a gente vai ampliando cada vez mais esse universo do desenho livre dentro do jardim. Então o desenho, ele é uma das atividades que são desenvolvidas dentro de um jardim de infância. Todas as atividades são extremamente importantes, né? Cada atividade a gente observa algo e o desenho realmente é esse poder de imaginação, de criação artística que a criança tem no jardim de infância. A criança pequena, sendo esta esponja que absorve este mundo, ela se desenvolve através desta grande sensorialidade que ela é. Ela é toda sensória. Então, o mundo, ela vai conhecer o mundo e o mundo entra dentro dela através dos órgãos do sentido. É diferente de um adulto. É como se esses sentidos fossem mais aguçados nesta primeira fase da vida dela, para que ela possa realmente incorporar o mundo. E o mundo incorporado é transformado e ela consegue ser ela mesma e consegue realmente expressar a sua individualidade, apreendendo e aprendendo este mundo e sobre este mundo. Por isso é muito importante nós tomarmos cuidado com o mundo que nós ofertamos para a criança. Muitas vezes nós dizemos que uma criança não tem foco, ou que a criança é desfocada, ela não presta atenção nas coisas. Mas nós também não prestamos atenção que às vezes a oferta de estímulos que o educador oferece para a criança é muito grande. A criança precisa estar focada de acordo com aquilo que o adulto e o educador propicia a ela. Então, você ofertar, por exemplo, num berçário,
uma série de estímulos ao mesmo tempo não dá condição à criança para que ela realmente preste atenção naquilo que nós queremos. E nem nela mesmo. Muitas vezes você precisa dar uma condição à criança pequena de ela prestar atenção no próprio corpo. Como este corpo se movimenta, que textura tem esse corpo, ou que textura ela percebe quando ela põe a mãozinha no chão, ou quando ela põe a mãozinha no educador e sente o calor, ou quando ela realmente consegue se deslocar mais rapidamente, ou quando ela se desloca mais vagarosamente, ou quando os sons externos são mais suaves, ou quando os sons externos são mais rápidos. Então, toda a percepção precisa ser muito bem cuidada. Isso também relaciona-se com o aspecto do mundo é bom. O mundo é bom se nós tomarmos atenção com esta oferta de estímulos. Uma outra coisa importante é que imagens nós precisamos trazer sensoriais para as crianças. Então, realmente, propiciar que ela tenha contato com elementos que lhe tragam a natureza perto dela. Ela está muito próxima da natureza, pois ela veio de um mundo espiritual onde a natureza realmente dá sentido a ela. Então ela precisa ter contato com elementos que tragam a natureza, os tecidos que sejam tecidos mais naturais, orgânicos, as sementes que ela pode pôr na boca, um brinquedo que seja um brinquedo de madeira, que tem a natureza perto dela. Então esses aspectos são realmente bem importantes para a gente trazer e se preocupar no desenvolvimento da criança.